Muito bem, continuando aqui então, né, os nossos métodos de inserir, carregar dados, atualizar e excluir. O primeiro deles aqui então, inserir, o que é que nós temos de inserção? Simples, aqui simplesmente nós estamos instanciando uma classe que vai nos servir de apoio aqui, ó, para simplesmente colocar aqui os dados que nós necessitamos, no caso aí o nome e o e-mail, ok? Então nós simplesmente colocamos aqui, ó, dentro desse objeto CV, através do método put, do DB Helper, né, para esse campo aqui, qual que é a informação? O nome que veio de uma tela, no caso aí, no nosso back-end lá da tela de cadastro, né, nós teremos lá o nome na tela e o e-mail. Então, nós teremos a classe back-end que vai receber esses dados e chamar este método de inserir registro, dizendo, olha, tenho aí o nome e o e-mail para ser incluído no banco de dados. Assim que forem atribuídos esses atributos aqui a esse método, simplesmente vamos executar o insert, né, dentro de database, faça insert, método insert na tabela tal, né, e aqui eu tenho simplesmente o meu componente aqui com os campos que deverão serem atualizados ou inseridos na tabela, tá bom? O nosso update, vamos minimizar esse daqui, depois a gente vem para o select, carregar dados. O nosso update, o que, que nós temos? Da mesma forma, nós recebemos aqui no update, obviamente aqui não apenas o nome e o e-mail, mas também o ID, porque no update eu preciso de uma chave para fazer aí no caso o meu where, minha cláusula where e tal. Então, isso, claro, por conta aí da nossa database DB Helper, que vai nos auxiliar e tudo mais. Então, fiquem tranquilos aí em relação a isso, né? Da mesma forma que foi feito no inserir registro, né? Aqui também é colocado, né, criado aí no caso, um objeto com content values, onde nesse content value, nesse objeto, são também atribuídos o nome e o e-mail, ou seja, todos os campos a serem atualizados, né? Apenas é chamado aqui então o update, onde é passado o nome da tabela, que está no DB Helper, o objeto, né? Onde o objeto em que contém os campos a serem feitos atualizações, ou seja, update, feito update, né? E aqui minha cláusula where, praticamente, aqui nesse último parâmetro, né? Que é aqui, ó, cláusula where. Inclusive, está dizendo aqui no auxílio aqui da própria IDE. O que eu tenho aqui? Eu tenho que o meu ID precisa ser igual ao ID que foi passado para que seja feita a minha atualização. Então, veja que de uma forma automática, né, a minha classe aqui, meu objeto database, que foi aqui uma instância de SQLite database, vai fazer um update na minha tabela através do método update, desde que eu passe aqui, então, o nome da tabela que eu quero atualizar, quais os campos que eu quero atualizar e qual é a cláusula where que eu quero determinar, né? O excluir não é muito diferente, só que nós precisamos passar apenas o ID que nós queremos excluir. É só executar o método delete aqui do database, né? E passando o nome da tabela e a cláusula where mais uma vez, conforme foi feito no update. E vamos ver por último aqui a nossa carregar dados. O carregar dados trata-se de fazer o quê? De retornar um objeto com todos os dados da tabela, todos os dados selecionados da tabela. Para isso é criado aqui um cursor, existe uma classe específica, né? O meu próprio carregar dados vai ser do tipo cursor, e esse cursor é nada mais, nada menos do que uma coletânea aí de dados da minha tabela. São os registros aí da minha tabela. Então, o que ele faz? Ele simplesmente vai ser o quê? Uma query, né? Será executada uma query nessa tabela, ou seja, um select, asterisco, from, etc e tal, né? Onde eu tenho aqui todas as minhas colunas. Veja que foi criado aqui, no caso, uma string, um array de string, com que informações? Com o contato,
com o nome e também com o e-mail, né? Então, só destrinchando aqui um pouquinho mais, para que você perceba que esse array, né? Opa, vai ficar melhor assim, né? Esse array aqui, ele contém, no caso, todos os nomes de campos, né? Tá bom? Então, é a minha string array com todos os campos da minha tabela. Campos, obviamente, que eu quero trazer nesse cursor, tá ok? Então, muito atentos a isso. Então, meu select dessas colunas, tá bom? E aí, se eu quisesse mais algum group by, having, e outras coisas, where, etc e tal, então nós estaríamos colocando outros argumentos aqui, tá bom? Então, no caso aqui, eu quero apenas um order by aqui por nome, tá? Então, esse último está sendo preenchido também, que vai ser aí a ordem de exibição dos registros. E aí, se não for nulo, né? Move to first, ele faz aqui um ifzinho para já se posicionar no primeiro registro, caso não seja nulo, e retorna, então, esse objeto com todos os dados da tabela. Para fechar o assunto dessa classe, nesse momento, estou apresentando aqui todos os métodos, né? Então, os imports necessários que foram sendo construídos na medida que foram sendo digitados aí todas as classes dentro desse código, né? Os atributos aqui do meu SQL Controller, lembrando mais uma vez, essa será a minha classe de CRUD, né? Onde eu farei o insert, update, delete, select, tá? O método construtor, tá aqui. Depois, o método open, método de abertura, né, dos registros, ou melhor, da tabela, método de fechamento, close, tá bom? Aqui agora veio o inserir registros, método insert. Eu sei que às vezes você gosta de visualizar todo o código para repassar, dar uma conferida, ver se você digitou tudo, né? Veja que esse tipo de informação aqui, gente, ó, é apenas um lembrete que a própria IDL dá, né? Você não vai digitar isso aqui, ó, esse null column rec, ele está apenas dizendo que esse parâmetro aqui é um help, uma ajudazinha, né? Ok, ó, da mesma forma que tem aqui embaixo, ó, argumentos, você digitou null, group by, você só digitou null, having, você só digitou null, é apenas para lembrar nesse argumento o que você tem que colocar, sua cláusula having, sua cláusula group by, sua cláusula de argumentos, né? Enfim, tá bom? Então, esse aqui é o meu select, ou seja, minha consulta ao banco de dados. Este daqui é o meu update, é o método de atualização, tá? Da mesma forma aqui também, ó, where clause, ou seja, eu não tenho aqui, né, que digitar, eu tenho que digitar isso aqui, ó, né? Essa informação aqui, até a vírgula, é uma cláusula where. E aqui outros argumentos da cláusula where que eu não tenho aqui, né? Mas argumentos aqui desse comando em si, tá? Então, ok. Aqui ele só retorna no atualizar dados um número inteiro, né? E por fim eu tenho aqui este método que simplesmente exclui e não retorna nada. E aí assim finaliza por enquanto essa nossa classe de CRUD, de manutenção à nossa tabela.